Bom, agora nós já estamos mostrando os equipamentos que estavam na mochila e nos kits envolvidos. Vou dar uma breve explicação das coisas que eu levo. Olha quanta coisa cabe nessa mochila. Claro que tem coisas aqui que estavam nos bolsos paralelos, então não estava diretamente dentro da mochila, mas estava acoplado a ela. Então, vamos começar aqui desses itens. Aqui eu tenho um bloco de anotação, que eu tenho alguns números de telefone. Isso aqui é bem útil, porque hoje, quando a gente precisa ligar para alguém, o que a gente faz? Pega o celular, clica lá na imagem da pessoa, no WhatsApp, ou clica lá no nome e ele já sai ligando, né? Às vezes a gente nem sabe de cabeça qual que é o telefone. Então aqui eu deixei anotado que se tiver algum problema, eu precisar de procurar um telefone, eu consigo achar aqui no meu bloco de anotações. Além desse bloco poder ser usado para várias outras coisas, né? Por exemplo, marcação de localização via bússola, essas coisas importantes. Aqui eu tenho os facões, né? Esse facão, como dá para ver, ele está bem enferrujado, né? Precisa fazer uma manutenção nele. É para abrir picada no mato, alguma coisa assim. E essa aqui é uma faca mais para usar ela num batone, quebrar lenha, alguma coisa assim. Aqui eu tenho um item bastante importante, que é a lanterna de cabeça. Isso aqui é muito bom, porque quando você põe ela na cabeça, ó, dá para colocar ela na cabeça por esse elástico aqui, você fica com as mãos livres para trabalhar. Então ela é bem útil. Aqui eu tenho uma outra ferramenta muito útil também, que é o multitool. Esse aqui é um alicate. Vou abrir aqui para ver. Uma mão só é difícil de fazer, mas é um alicate que ele tem várias funções. Então tá aqui, e quando eu fecho o alicate, a Camila vai me ajudar aqui, ela vai fechar. Abre as ferramentas internas no alicate aí, com cuidado. Tá bom. Ó, tem uma lâmina. Tem um abridor de garrafa, cuidado. Tudo bem, a faca não tá afiada. Tem uma chave de fenda. Nossa. Não precisa abrir até o fim, só para poder ver. Tá bom. Tem aqui uma punção, que é bom para fazer furo em couro, alguma coisa assim. Tem ali onde ela não abriu, tem aqui é para você tirar anzol de peixe. Do outro lado também tem. E também tem uma chave de fenda. Peraí, Camila, devagar, senão ninguém vê o que você está fazendo. Para. Tem que ser devagar, não é? Aqui é um abridor de latas. Fica com o negócio parado que eu mostro. Um abridor de latas, uma chave Phillips. E aqui tem uma outra chave de fenda. Então, com essas ferramentas aqui, a gente consegue fazer muita coisa. Até em casa mesmo, eu faço bastante manutenção usando apenas essa ferramenta. E o detalhe, ela tem uns bits que dá pra gente acoplar nela. São esses bits aqui, ó. Então eu ponho essa peça aqui, ele já é magnético. Eu consigo escolher a ferramenta que eu preciso aqui dentro e usar. Então ela tem bastante versatilidade, é bastante útil essa ferramenta. Beleza, Camila, vocês podem parar. Aqui, gente, eu tenho um kit bem completo, mas e bem simples. Aqui ele tem isqueiro, ele tem soro fisiológico, ele tem um pedaço de cola quente que serve para colar, para fazer uma série de trabalhos. Ele tem uma tesourinha minúscula, agulha, linha, botão. Esse aqui é um kit que eu, inclusive, eu levo até na minha bolsa quando eu vou para as reuniões, que quando alguém precisa de alguma coisa ali, eu sempre tenho. Aqui eu tenho aquelas fitas enforca-gato. Alguns conhecem como Hellerman, outros como enforca-gato. Então eu tenho o tamanho pequeno, médio e grande. Isso aqui ajuda bastante. Quando precisa fazer uma amarração, alguma coisa, ajuda. Aí eu venho para a parte de paracorde. Essas cordas aqui são todas paracorde. Para quem não conhece, o paracorde é uma corda bem resistente, que ela é formada por vários filamentos. Então, se você pegar uma corda fininha dessa e for desmanchando, ela se transforma em várias outras cordas, menores, mas também de bastante resistência. Então, eu tenho umas mais finas,
umas mais grossas, essa aqui é a mais grossa que eu tenho. Ela não é corda para escalada, mas ela é bem resistente. Você consegue fazer bastante coisa com ela, puxar bastante peso. Então isso aqui é bem importante também. Indispensável, lanterna. No caso aqui é uma lanterna lampião, que ela acende a lanterna, só com um toque atrás. Ela tem um estrobo, né? E ela aqui acende como um lampiãozinho, dá para iluminar dentro de uma barraca, alguma coisa se você tiver. Aqui minha carteira, né? Óbvio que eu vou estar sempre com ela. Celular, power bank. Inclusive esse power bank ele tem várias saídas, que eu consigo carregar vários equipamentos diferentes. Uma lupa. Para que eu posso usar essa lupa? Bom, primeira coisa, eu sou meio cegueta, então às vezes eu preciso da lupa para enxergar algumas coisas. Mas até para acender fogo é possível, só que é bem difícil, né? Aqui tem um jogo de ferramentas que eu uso também. Isso aqui é uma chave para parafusos bem pequenininhos, coisas pequenas mesmo. Às vezes a gente não consegue porque é muito pequenininho. Esse aqui tem chaves que dá. Aqui tem os canivetes, que eles são bem úteis para vários tipos de serviço, para descascar alguma madeirinha, fazer umas iscas de fogo, para cortar alimento, descascar uma fruta. Ele é bem útil. Aqui eu tenho um mini pé de cabra, que ele também tem algumas funcionalidades. Além dele ter essa parte aqui, que ele é bem útil para soltar algumas coisas bem emperradas. Ele tem abridor de garrafa, ele tem umas chavezinhas que ele consegue encaixar aqui, abrir, desapertar, apertar parafusos. Aqui eu tenho a silver tape, bastante útil também, até para sapato ela serve para arrumar. Numa emergência, você tá lá, só bota, abrir o bico, passa a silver tape na ponta que ela vai aguentar. Estilete, bastante importante, você pode precisar dele para várias coisas. Aqui uns bastãozinhos de cola quente, como eu já falei, bastante útil também para diversos tipos de serviço. E aqui a gente começa a entrar no kit fogo, né? Então nessa embalagem aqui de docinhos, eu tenho palito de fósforo. Aqui são iscas de fogo, ela ajuda o fogo a pegar mais rápido. Aqui nós temos uma espiriteira. Então aqui você colocando álcool aqui dentro, você consegue fazer uma chama que você consegue cozinhar seu alimento. É uma chama bastante forte, viu? Não é fraca não. Dá para fazer um arroz, dá para fazer várias coisas aí. Aí quer apagar, só colocar isso aqui em cima, ele apaga. Óbvio que eu também uso o isqueiro, né? Eu tenho vários isqueiros no meu kit, espalhado pelo kit. Mas eu tenho também a pederneira. A pederneira, para que ela serve? Para mim fazer faísca para o fogo ser iniciado. Tem pessoas que são bem hábeis com a pederneira, outros nem tanto. Mas por isso que é bom ter o isqueiro, que o isqueiro é bem útil. Aqui, importante, kit água. Esse kit salva a sua vida. Essa bolsinha azul, o kit cabe totalmente aqui dentro. O que vem no kit? Uma ampola. Essa ampola aqui é para fazer a limpeza do filtro. Esse aqui é o filtro Sawyer Mini. Deixa eu focalizar ele aqui. O Sawyer Mini. Por incrível que pareça, esse filtrinho aqui, ele filtra até 370 mil galões. É muita coisa mesmo. Você pode, por essa boca aqui, até prender ele numa garrafa PET, filtrar o líquido que está na garrafa PET. Por esse lado aqui ele sai limpinha a água. Mas além disso, eu também carrego comigo clorim. O que é o clorim? São pastilhas de cloro. Então você coloca num litro d'água uma pastilha e ela vai purificar a água para você. Já vem no kit também essa bolsinha aqui, que era para você coletar água. Então de repente você tem um lugar lá que você está vendo água, você consegue coletar por essa bolsinha. E aqui no bocal dela você já consegue acoplar o filtro para fazer a limpeza da água. Então esse kit aqui é indispensável. Esse aqui você pode não ter nada do que eu estou mostrando, mas esse aqui você precisa ter. Porque isso aqui é questão de vida ou morte. Se você ficar 3 dias sem água, já era, você vai morrer. Então não dá para deixar esse kit para lá. Esse é um dos que eu considero mais importante. Falando um pouco mais aqui sobre segurança, eu tenho aqui umas linhas de nylon, que é linha de pesca isso aqui.
Então ela serve para duas coisas. Uma é para fazer a pescaria. Embora eu não tenha kit de pesca aqui, que não é a minha especialidade, mas eu carrego isso aqui por quê? Porque eu posso fazer um alarme de perímetro. Eu posso pegar uma área, passar esse fio de nylon numa altura de uns 20 centímetros do chão, cercar toda uma área e ligar aqui nesse dispositivo. Esse dispositivo aqui é um alarme de perímetro. Puxa aí, Camila. Imagina que eu amarrei aqui minha linha. Aí um animal, alguém invadiu o perímetro que eu estou. Vai disparar esse alarme. E vou saber que alguém rompeu o meu perímetro. Então é uma questão de segurança aqui, né? A gente não sabe o que pode acontecer, a gente precisa estar seguro, né? Aqui ainda eu tenho uma bússola. A bússola é um equipamento importante, mas assim, você tem que saber usar. Se você não entende como que a bússola funciona, como você pode usar, você não conhece nada de azimuth, ela não vai servir para nada para você. Se você quiser aprender um pouquinho, pesquisa na internet aí que tem bastante orientação, ensina como usar a bússola da forma correta para você não perder a orientação. Principalmente quando você está numa região de mata fechada. Uma região de mata fechada, você às vezes se perde e fica andando em círculo, e isso pode levar você à morte também. Vai chegar uma hora que você vai ficar sem suprimento, sem água e não vai conseguir sair daquele local. Então se você souber manusear esse equipamento, excelente. Se não souber, não serve para nada, tá, gente? Vamos falar um pouco aqui de alimentação. O que eu tenho aqui de alimentação? Não é nada demais. Eu tenho aqui 2 pacotinhos aqui de creme de cebola. Lembrando que é para 3 dias, tá? 2 pacotes de sopão. Uma banana passa sem açúcar, que eu, como a maioria sabe, eu sou diabético, então eu pego uma banana passa, que é uma sobremesinha que eu tenho. 2 miojos, a gente sabe que isso aqui é um veneno, mas é uma questão de sobrevivência, é o que a gente tem para levar, né? Aqui eu peguei também outra bomba, que é esse fiambre aqui. Por que eu coloquei isso no meu kit? Ele é saudável? Não, não é. Mas ele ajuda numa questão de emergência e ele dura bastante tempo aqui nessa lata. Eu levo também um potinho com açúcar, um potinho com café, um potinho com sal e um potinho com azeite. Para mim ajudar na minha alimentação. Eu uso aqui mais umas bananinhas. Essas aqui não são sem açúcar, mas às vezes numa situação de emergência vai ter que ser com açúcar mesmo, não tem jeito. Essas paçoca, esse paçocão aqui, que é uma bomba enérgica. E essas barrinhas aqui, que tem proteína, tem banana, tem cereais. Não é também uma coisa muito saudável, né? Mas para quem está numa situação de emergência, ela livra a cara. Coisa muito importante também, que a gente não pode esquecer. As toalhas umedecidas. Isso aqui serve para um monte de coisa. Para você fazer sua higiene pessoal. Você pode usar até como papel higiênico isso aqui. Então é importante você ter. Nada pior do que você estar numa situação dessa e não conseguir fazer sua higiene pessoal. Aqui eu tenho um pouco de álcool 70 para ajudar aqui no fogo. E claro, minha cafeteirinha italiana, porque também não é porque eu estou na emergência que eu não vou fazer meu café, né? Então, já viu que eu tenho meu cafezinho ali, eu faço meu café aqui na minha cafeteirinha, junto com a minha espiriteira e já era. Esse cantil aqui, eu uso ele por 2 motivos. Primeiro, ele comporta um pouco de água e dá para me levar acoplado na minha mochila. E segundo, por causa desse caneco. Esse caneco aqui é bem prático. Dá para usar ele aqui para aquecer uma água, fazer alguma coisa. E eu posso comer nele mesmo. Imagina, eu ponho para ele ferver ali, coloco o meu macarrão lá dentro e aqui mesmo que eu vou comer. Esse é bem útil. E para mim comer eu tenho os meus talheres, né? Comprei esses talheres aqui, eles são dobráveis e são bem práticos. Faquinha, a colher e o garfo. É bem prático, tá? Eles dão conta do recado. Óbvio, eu levo mais palito de fósforo. E aqui acho que eu abrangi essa parte, né? Vamos falar um pouquinho sobre primeiros socorros. Primeiros socorros, meu kit não está muito completo não. Ele tem algumas compressas ali, umas gases, né? É bom para um ferimento, alguma coisa.
Aí tem algumas pomadas que eu uso lá para pancada, para picada de inseto, para queimadura, alguma alergia. Não vou entrar em detalhes porque medicamento cada um sabe o que precisa, né? O importante é que você coloque no seu kit seus medicamentos de uso contínuo. Então, se você é diabético como eu, se você tem algum outro tipo de doença, é bom você ter uma reserva desses remédios e pôr no seu kit. Porque na hora que você precisar, você vai ter eles lá, tá? Aqui eu tenho uma série de coisas que eu também não vou entrar em detalhe no meu kit de primeiros socorros, que é bandagem, eu tenho outros remédios, tenho álcool, tenho seringa se eu precisar fazer alguma limpeza com soro fisiológico, eu tenho soro fisiológico, eu tenho mais uns remédios aqui, que também não vou entrar em detalhes, o objetivo aqui não é indicar medicação nenhuma, é apenas exemplificar o que eu uso. Termômetro, muito importante, principalmente para quem tem criança, é bom ter um termômetro. Termômetro bem simplesinho, mas bastante útil. Aqui, gente, é uma das bolsinhas que eu uso, que muitas dessas coisas que eu estou mostrando para vocês estava aqui dentro. É uma bolsinha que eu acoplo na minha bolsa principal. Aí eu tenho uma troca de roupa aqui, tem uma calça de hipstop. Essa calça eu acho boa porque se ela furar, ela não abre, o furo não expande. Ela segura por causa da trama dela. Então é uma calça que não vai dar, se ela rasgar, fazer um furinho, não vai acontecer nada. Eu tenho uma segunda pele que se tiver frio, é uma outra calça, tipo uma leg, mas bem confortável, dá para me usar por baixo. Eu tenho uma camiseta ali bem grossa de manga comprida, também pensando no frio, se tiver na época de frio eu posso colocar ela como segunda pele. Eu tenho um par de meias ali, tenho uma bermuda de compressão, tenho ali roupa íntima, então eu também levo sungas é bem prático nessas ocasiões. Eu tenho uma coisa bastante importante aqui, que eu acho que todo mundo deveria ter, são as luvas. Para que serve as luvas? Você vai fazer um trabalho lá com machado, vai fazer um trabalho com puxando corda, então isso aí pode machucar sua mão. Então a luva protege. Eu tenho as botas. Essa bota é uma bota anti-perfuro. Ela tem uma sola de aramida por baixo, que ela não permite que um prego, alguma coisa assim, perfure a sola e atinja meu pé. Então ela me protege. Além dela ser bastante resistente, dá bastante apoio para o seu calcanhar, para o seu tornozelo. É bem boa essa bota para você andar em terrenos acidentados. Imagina o seguinte, você está fazendo uma evasão num lugar cheio de escombro, onde teve um terremoto, por exemplo. Então imagina quanta coisa tem para te machucar ali. Então se você tiver com uma bota assim mais reforçada, você consegue proteger seus pés, né? Porque se você ferir seus pés num esquema de evasão, praticamente é fim de carreira, porque você não vai conseguir fazer mais nada. Então é importante se proteger. Óbvio que esse kit, gente, não vai ter tudo aqui que a gente precisa, né? Quando eu falei pra vocês, meu kit não tá completo. Ele tem bastante coisa ainda que precisa ser agregada nele. Mas já é um bom começo, né? Pra começar a se preparar. E também eu sei que não é barato montar um kit desse. Por isso que a gente tem que ir aos poucos. A associação tem avisado a gente, né? Pra gente ir montando aos pouquinhos e pondo as coisas mais importantes. Então a gente vai colocando aos poucos, vai montando esse kit. Vai ter uma mochila resistente, que você consiga carregar, isso é importante também. E aí vai cada vez mais agregando no seu kit as coisas, para não ficar muito pesado, mas também para você não ter carência de nada, né? Então esse é algum dos itens que nós usamos aqui. E agora dois itens, vamos dizer que itens bônus, né? Que eu deixei fora. Que é um pé de cabra e uma machadinha. Para que eu uso isso aqui? Imagina que em uma situação de emergência eu fique preso dentro de algum lugar. Num lugar que houve algum acidente que interrompeu a passagem, que eu não consiga passar. Então aqui tem uma machadinha, que eu consigo quebrar uma porta de madeira, alguma coisa assim. E um pé de cabra, que eu consigo também estourar alguma porta, alguma coisa e sair de um lugar que eu esteja preso. São itens mais, principalmente o pé de cabra, né? Por ele ser maior,
Ele é bem pesado, então aí cada um analisa se leva ou não leva isso aqui. São itens assim, como eu falo pra vocês, cada um sabe da sua necessidade. Eu posso ter esse item aqui, mas na hora que eu sair eu não levar ele, porque eu não vou precisar. Ou eu posso até comprar um menorzinho, então são os mini pé de cabra, eles também funcionam da mesma forma. Só que esse maior ele exige menos esforço, né? Porque você faz uma alavanca maior com ele, então precisa fazer menos esforço para quebrar as coisas. A machadinha ela serve para cortar lenha, para fazer graveto para colocar numa fogueira e também serve para você estourar uma porta, alguma coisa que você esteja preso em algum lugar para você sair. Mas aí é questão pessoal, tá? Então esses são alguns dos itens que nós usamos. Então o nosso objetivo aqui não é criar nenhuma regra, nem falar tem que ser assim, mas é apenas compartilhar o que a gente tem hoje e claro que a gente precisa melhorar muito esse kit ainda. Aí nós vamos visualizando. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar um pouquinho da mochila da Camille, que é bem mais simples, mas que ela também tem as suas coisinhas lá que ela vai usar, suas roupas, seu calçado e algumas coisinhas que menores lá que fica a cargo dela. Agora nós vamos mostrar o kit da Camille. O kit dela é bem específico, viu, para ela. Então vamos começar aqui, Camille. Explica aí o que é o seu kit. Olha, Por onde você vai começar? eu vou começar por aqui. Se tiver frio, eu tenho uma blusa. E por Não dentro... precisa, tá bom, não precisa mostrar muito em detalhe. Só falar da blusa, o frio, senão o vídeo já tá bem longo. Aproveita, mostra tudo que tá embaixo. Já começou por aqui, vai por aqui. Eu tenho também essa bota. Tem uma bota que também ajuda, protege bem o pé. Não é impermeável, nem é anti-perfuro. Eu tenho esse... Bota impermeável, aproveitando que tô falando, bota impermeável, a gente não indica. Por quê? Ela é até boa porque não vai entrar água, mas se tiver chovendo, a água que escorrer pela sua calça entrar na sua bota, você vai ficar com uma caixa d'água nos pés. Então isso não é bom. Ela leva aqui os brinquedos também, ó. Apesar dela estar saindo numa evasão, a criança é bom, né? Ela tem um brinquedinho para ela se distrair enquanto isso acontece. Eu tenho papel, caso precise escrever alguma coisa urgente ou botar fogo. Também tem esse livro para espanhol que você fala tudo. Tem... Ela tá pensando aqui, se ela fosse evadir, acho que ela tá pensando em ir bem longe, tá pensando em ir pra Espanha. Você só vai conseguir chegar lá em 3 dias, mas tá aí, né? Eu também tenho essa borracha aqui, não sei porque eu pus. Tem esses chaveiros, talvez sirva alguma coisa neles. Tenho As isso roupas, daqui, camisetas, uma calça, camiseta outras de camisetas mais compridas, uma bermuda, E tenho aqui meu kit. papel higiênico, que é importante, E roupas, meias e roupas íntimas. E aqui que você tem, Camila? eu tenho álcool. Tem álcool gel, Eu também tenho esse lenço de papel, pasta de dente, pasta de dente, higiene pessoal, né? caneta, Caneta, sabonete. Isso daqui uma carteira, é cheia de dinheiro, uma escova de dentes. uma escova de dente, Tenho uma máscara. uma máscara importante, sempre é bom ter. Eu tenho isso, se eu precisar Tem uma carteira de motorista, é só pôr a foto. só pôr a foto, tá? Ah, eu também tenho Ela esse também tem um garfo. garfinho para fazer as refeições dela, garfinho de plástico, mas ele é dobrável. Eita. O que mais tem aí? Eu tenho o pente aqui do Matias. Pente do Matias, pelo menos o Matias vai conseguir usar o pente dele. Mais alguma coisa ou acabou? Acabou. O Acabou. resto só tem isso. Na verdade é isso, né? A gente queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso kit. Óbvio que esse kit não é, como eu falei, não é um kit completo. Falta muita coisa aqui pra gente colocar no nosso kit. E também, conforme a gente vai agregando coisas, a gente vai ter que dividir, né? Então uma parte vai ficar com a Patrícia, que aguenta carregar mais peso, uma parte fica comigo. E o Matias e a Camila, eles vão carregando as coisinhas básicas deles, né? Mas o kit pesado mesmo é o meu e um pouco com a Patrícia. Então eu espero aí que tenha servido para alguma coisa aí para o pessoal pelo menos ter uma ideia, né? De como é possível
montar uma mochila de emergência e tentar abranger o máximo possível de coisas que é necessário pra gente pelo menos passar 3 dias aí numa boa, né? Não numa boa em sentido pleno, mas numa coisa mais ou menos relativa, né? E é óbvio que aqui nesse kit tem uma coisa que nós vamos mostrar para vocês por último aqui, que talvez seja a coisa mais importante do kit. Esse é o principal item das nossas mochilas. Não preciso nem explicar, né? Numa hora dessa, se a gente não tiver isso aqui, eu posso ter todos os equipamentos que eu quiser, mas eu não vou ter orientação que eu preciso para ser sábio nesse momento. Então fica aqui a dica para todo mundo.